Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, boa tarde. Horário 12h59 do dia sexta-feira 16 de janeiro de 2026. Horário 12h59. Já está determinada a captura em todo o planeta e também ao arresto. Ele não pode sair, não pode deixar as fronteiras secas, como também pegar avião, embarcação. Esse indivíduo que se faz chamar Luiz Inácio da Silva, ele se encontra detido dentro do território da República Federativa do Brasil. Ele é um espião, falsa identidade, falsa digital, falso DNA. Ele é um espião do comitê chinês, implantado por partidos políticos brasileiros de esquerda, como também de conglomerados financeiros do narco global, situados todos na cleptocracia e na articulação da ONU. A ONU é um antro de clubes de ladrões, de máfias, em 196 países, que se estabeleceram na estrutura de 196 governos, no primeiro, segundo e terceiro escalão. E eles vêm delipendiando e distribuindo o dinheiro do espólio, do narcotráfico, do estelionato de vários bancos centrais, do plano estabelecido pela ONU, chamado de ajuda aos países necessitados, no Fundo Soberano das ONGs, dos famosos planos Marshall. Eles se estabeleceram a enriquecer as suas lideranças políticas e exterminar com a população do planeta através do envenenamento de da morte. Então esse indivíduo, que se faz chamar Luiz da Silva, conjuntamente com Alckmin, o seu vice-presidente, e também o primeiro, segundo e terceiro escalão da estrutura do governo federal do Brasil, narco-estado Brasil, com sede em Brasília, ele está preso no território da República Federativa do Brasil. Luiz Inácio da Silva, o primeiro, segundo e terceiro escalão, não podem sair do território. Todos que saírem do território serão abatidos. Eles têm captura e prêmio em dólares. Vão ser abatidos pelo Mossad, pelo Comando Delta, pelo FBI, pela Interpol. Então, esse indivíduo, falsa identidade, que se faz chamar Luiz Silva, com o seu preposto
através do comitê chinês Alexandre todos os que estão no staff, ou seja, juízes auxiliares dos seus gabinetes, todos estão envolvidos numa trama quatrilionária de uma estafa global através de títulos derivativos que deram a falta de liquidez no planeta. Eles deram golpe na Rússia, na China, na Índia, nos Emirados Árabes Unidos, no Fundo Soberano dos Emirados Árabes Unidos, no Fed Reserve, na administração deste diretor que está para sair, mas ele vai ser arrestado, levado ao calabouço, conjuntamente com a administração Obama, Biden, Clinton, através do depoimento do pendrive do senhor Bush, que entregou todas as operacionalidades da USAID. Então estamos procedendo neste momento. Está interditado toda a estrutura do governo federal da República Federativa do Brasil. Está tudo interditado. Todos os documentos que essa falsa identidade, que se faz chamar Luiz Inácio Silva, assinou com assinatura robótica, perderam valor. Não tem reforma tributária, não tem reforma alguma, não tem cobrança de impostos. Acabou tudo. Tudo é um grande default projetado pelo Saad, ministro da Economia, Fazenda, a Tabet, também auxiliar, e vários outros senadores. Todos já com vastas folhas corridas, e temos todos os alvarás e determinações de detenção internacional. Default na Vale do Rio Doce, default na Vale, default na Petrobras, pirataria, contrabando, venda de urânio enriquecido, da indústria em Resende, de enriquecimento de urânio para exportação, venda da Angra 1, Angra 2, Angra 3, contrato de gaveta com a China, venda do aquífero, tudo por debaixo dos panos. Então este indivíduo, ele está em captura. Vencemos e já está tudo interditado. Então agora procedemos com as capturas imediatas. E não tem para onde sair, se refugiar. Não tem escape. Nenhum consulado vai lhe dar albergue, falsa identidade, Luiz Inácio Silva, Alckmin e o seu primeiro, segundo, terceiro escalão. Viralize isto o máximo possível. Luiz Inácio Silva, ou quem ele seja, não pode sair do território da República Federativa do Brasil e ir para nenhum país do planeta. Ele será executado. Ele tem prisão perpétua, pena, morte por cadeira elétrica. Maiores informações entraremos em contato. Por favor, viralizem isto. Hoje, dia 16 de janeiro de 2026, horário 13 horas 8 minutos. Gratidão. Doutor Fábio, muito obrigada pela participação com a gente mais uma vez aqui no Sem Rodeios. Muito obrigado, boa tarde a vocês. Obrigado. Bom, agora a gente volta a falar do Irã, né? Porque eu tinha prometido que a gente retornaria nesse assunto. Quero ouvir a opinião do Fred para falar sobre essa questão de que o presidente Donald Trump afirmou
que o regime do Irã telefonou para negociar. Quer dizer, a gente sabe que a situação não é simples no Irã, mas a gente sabe também que o poder demonstrado por Donald Trump agora se impõe. Então, as nações procuram o presidente dos Estados Unidos para tentar resolver essas questões. Fred, quero ouvir então a sua opinião sobre esses protestos no Irã. Pois é, Rosana, você vê que esses protestos inicialmente se iniciaram em 28 de dezembro do ano passado, final do ano. Eram lojistas ali insatisfeitos daqueles grandes bazares comuns em países árabes, estavam insatisfeitos com a situação econômica do país em função de dois problemas principais. Um deles, a questão de uma desvalorização da moeda iraniana face ao dólar, o real. Só para fins de comparação, em 1979, quando Ayatollah Khomeini chega ao poder, você precisava de 70 reais, a moeda oficial iraniana, para comprar $1. Hoje, esse número chega a 1,42 milhão de reais para comprar $1. E fora isso, a questão de uma hiperinflação. Só no ano passado, no acumulado de 12 meses, o Irã enfrentou ali uma inflação de 42%. E desde 1979, não houve nenhum ano que a economia iraniana tivesse uma inflação menor do que 10%. Então, esses comerciantes foram às ruas de Teherã protestar contra essa política do governo, tanto assim que no dia seguinte, 29 de dezembro, o presidente do Banco Central iraniano renuncia ao seu posto, mas aquelas manifestações que vocalizavam insatisfações, críticas à política econômica, acabaram, ganhando apoio popular massivo, em especial envolvendo o caráter ditatorial do regime e a violação dos direitos humanos dos iranianos. Em 2022 tivemos protestos semelhantes, a partir de uma mulher curda que andava pelas ruas de Teherã, não utilizando o hijab, que é aquele véu islâmico que cobre a cabeça das mulheres. Segundo a polícia da moralidade, ela estaria utilizando o hijab de forma incorreta. Ela acabou sendo espancada e morreu 3 dias depois na prisão. Então, há muito tempo o Irã tem um problema de direitos humanos, em especial de desrespeito ao direito das mulheres, e o regime iraniano vem sofrendo uma pressão externa, não só pela questão dos direitos humanos em si, mas também pela postura do governo de confrontar tanto o Estado de Israel, e o Irã era responsável pelo financiamento do terrorismo, das principais organizações terroristas atuando no Oriente Médio, dentre as quais o Hezbollah no Líbano e o Hamas, ali na faixa de Gaza. E o Irã veio, ao longo do tempo, se enfraquecendo nesse aspecto externo. O Irã, que é um país de maioria xiita, que tinha como grande aliado ali na região o ditador sírio Bashar al-Assad, que cai em dezembro de 2024, e eles se utilizavam, os iranianos, do território sírio para mandar armamento para o Hezbollah. Mas o próprio Hezbollah e o Hamas, que também são os grandes aliados do Irã, com aqueles atentados terroristas em outubro de 2023 e a resposta do Estado de Israel a esses atentados terroristas, essas duas organizações sofreram pesadas baixas. No caso do Hezbollah, com aquele episódio do pager, quando os serviços secretos israelenses conseguiram explodir os pagers e matar um grande número ali de membros do Hezbollah, e o Hamas também, obviamente, considerando a incursão do Estado de Israel dentro da faixa de Gaza. Então você vê o governo tanto assim que quando os Estados Unidos também soltam as bombas sobre o programa nuclear iraniano, naquelas instalações em que era desenvolvido e enriquecido o urânio para fins de desenvolvimento da bomba nuclear, e o Irã nunca escondeu que tem como objetivo varrer o Estado de Israel da face da terra, como eles chamam o Estado de Israel, a entidade sionista, e eles denominam os Estados Unidos de o grande Satã e o Estado de Israel de o pequeno Satã. Você vê que a liderança, o Ayatollah Khamenei, que é o atual líder supremo do Irã, sempre adotou uma postura dúbia em relação aos Estados Unidos. Tanto assim que, logo depois desses ataques ao programa nuclear iraniano, ele internamente adota um discurso de que havia vencido a guerra contra Israel e ali
estabelece um canal de diálogo com o governo americano, anunciando e avisando os americanos, falou, olha, eu preciso dar uma resposta interna à minha população, eu vou bombardear algumas bases militares americanas do Oriente Médio, mas tudo combinado num jogo de cena. Então agora também você vê essa tentativa do Khamenei de estabelecer um diálogo com o Trump, porque ele está preocupado, porque de fato o Trump fez publicações mencionando que, a depender da repressão feita pelo regime iraniano contra os manifestantes, que ele tomaria medidas militares, e o precedente agora do Nicolás Maduro acendeu um alerta vermelho para esses adversários do Trump, de que o Trump, né, não está disposto mais a falar, né, e está disposto a agir e tomar medidas, inclusive no campo militar, se necessário. E aí, isso mudou a postura de grande parte dessas lideranças, inclusive do Khamenei, que a despeito de ontem ter feito uma publicação no X com um sarcófago, a cabeça do Trump, um sarcófago quebrado, e dizendo que o Trump muito em breve cairia, você vê que nos bastidores ele buscando um canal de diálogo com o governo americano, assim como agora o própria ditadura nicaragüense também soltou alguns presos políticos, já sob pressão americana. O governo venezuelano também está fazendo, e o próprio Miguel Díaz-Canel, o ditador cubano, demonstrando preocupação, até porque o Trump também fez uma publicação nesse final de semana brincando que o Marco Rubio assumiria ali o controle político de Cuba. Então, essa postura dúbia do Khamenei, que adota uma retórica beligerante, mas nos bastidores procura sempre dialogar e deixar uma porta aberta com o governo americano, ela é ainda mais relevante agora, porque, de fato, eles estão com uma preocupação de que essas manifestações consigam atingir o regime no seu núcleo, e até porque o Reza Pahlavi, filho do Mohammad Reza Pahlavi, que havia sido deposto justamente por essa revolução iraniana em 79, ele hoje reside nos Estados Unidos, e tem conclamado a população iraniana a continuar os seus protestos, e eles colocam como uma alternativa de poder na eventual queda do Khamenei e da República Islâmica do Irã. Então é um cenário preocupante para o Ayatollah Khamenei, considerando todos esses precedentes, em especial essa operação americana contra o Nicolás Maduro, e você vê que ele adota essa postura dúbia e, no fundo, ele quer conversar, sim, com o presidente americano, porque ele teme que os Estados Unidos acabem a adotar aí um novo ataque militar, assim como fez em junho do ano passado, e o próprio Trump já declarou que amanhã vai fazer uma reunião tanto com o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Guerra Peter Hegseth, para tratar da questão do Irã e avaliar qual vão ser as novas medidas tomadas contra o regime iraniano, né, que, como bem lembrado pelo Deltan no seu comentário, é um regime marcado e caracterizado pela violação de direitos humanos da sua própria população ao longo do tempo, Rossana. Deltan Dallagnol, quero agradecer a sua presença aqui com a gente no Sem Rodeios e deixar o espaço aberto aí se quiser comentar mais alguma coisa, especialmente essa questão do Irã. Show, Rossana, eu quero agradecer a você, ao Fred, a toda a nossa audiência. Bom demais estar com vocês, com o Lucas Saba aqui também. E daqui a pouquinho vai ter mais aqui. Eu vou estar junto com o Fred no Última Análise à noite aqui na Gazeta do Povo. Vou estar lá presencialmente, né, Fred, com você em estúdio. Vamos conversar mais sobre Irã e sobre vários outros assuntos. Então deixo o meu grande abraço a todos e até logo. Obrigada, Deltan. Bom, vamos falar então com o Lucas Saba, né, para a gente tocar o barco aqui nos nossos assuntos, né, Lucas Saba? O nosso próximo tema é sobre o monitoramento das movimentações acima de R$5 mil. Quer dizer, a Receita Federal intensificou o uso do cruzamento de dados automatizados para identificar as omissões de rendimentos via Pix no início de 2026. Esse foi um assunto muito polêmico no ano passado, né? A gente teve vídeos que viralizaram aí sobre taxação ou não de Pix, mas quer dizer, o fato é que então a Receita está reforçando o monitoramento aí dessas movimentações. E precisa deixar claro, Rossana, como vai se dar esse monitoramento. Porque, veja, toda vez que aquela coisa, né, de você ter uma fama e acabar tendo que pagar por essa fama, pode ser que isso não gere imposto algum adicional àqueles que nós já temos. Lembrar, o Brasil é top 5, é top 5 de maiores pagadores de impostos do mundo. Nós temos aqui aquele contador tradicional no Centro Histórico de São Paulo que todo ano ultrapassa trilhões com T de tatu. Para a gente ter ideia ali do tanto, aquelas contas, o brasileiro os primeiros 4, 5 meses do ano é só para pagar imposto, etc. Então, quando sai esse tipo de notícia, se o governo não soubesse comunicar muito bem,
vai dar a sensação que ele está querendo abocanhar, que é o leão ali de novo, a história do 27,5%. E o governo, via de regra desde o início, se comunica muito mal. E por isso sofreu. Algumas coisas foram medidas ruins e pagou por elas, inclusive oscilando na popularidade do presidente e do governo. Agora outras nem eram tão ruins quanto pintaram, mas como o governo não sabia se comunicar e ainda não sabe, embora tenha contratado a preço de ouro o marqueteiro Sidônio Palmeira, hoje chefe da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, do governo, e responsável ao lado ali de João Santana e outros marqueteiros por embalar o Lulinha Paz e Amor, ele vai voltar, hein? Lulinha Paz e Amor, a hora que der ali julho, agosto, que a campanha pegar no breu, como se diz no popular, o Lulinha Paz e Amor volta. Aquele Lulinha que fala mal do Bolsonaro toda semana, ataca o Trump, esse aí vai sumir. Aí vai aparecer o Paz e Amor. Mas, Rosana, é importante ressaltar o porquê disso. Vamos pensar o seguinte, hoje é Pix. O que era antes do Pix? Nós tínhamos o TED, o DOC, que hoje praticamente sumiram. Era fiscalizado? 5 mil reais, se eu sei ali na boca do caixa, com envelopezinho, depositasse para alguém, etc. Não, não era. Você tinha ali um valor, salvo engano, do COAF, que era algo em torno de 50 mil. Então, o que agora caiu para 5? Então, tem umas histórias muito mal explicadas. E o governo, qual é o problema? O governo não senta à mesa para dialogar com a população. Nós temos uma população brasileira que 1/3, até um pouco mais, é analfabeta funcional. Então você tem que explicar de uma maneira extremamente didática. Não adianta o governo chamar esse pessoal do TikTok e fazer videozinho com IA, etc., colocar uns bichos ali da fauna, da flora brasileira. Não, precisa explicar de maneira correta, de maneira didática. Olha, nós estamos querendo fiscalizar ou, vamos dizer assim, ficar de olho em quem mexe com mais 5 mil, porque 3 pontinhos. E aí tem que explicar esse tipo de... Porque falar, a gente quer ficar de olho em lavagem de dinheiro, alguém cai nessa? Quem que lava 5 mil reais? Não lava. Essa já não cola, Haddad. A segunda, é porque a gente quer ficar de olho no crime organizado. Olha, se o crime organizado movimenta 5 mil mês, passa a chamar de crime desorganizado. Porque, como se diz, é ladrão de galinha. Você acha que, em sã consciência, primeiro comando da capital, comando vermelho, faz 5 mil reais, não faz. Então, assim, de novo, mais uma história mal explicada do ex-prefeito de São Paulo, hoje ministro, e veja, talvez isso explique um pouco essa confusão toda na pasta, uma pasta importantíssima. Qual a principal pasta de qualquer país? Fazenda, economia. Sem dinheiro você não faz nada. Sem dinheiro você não melhora a saúde, sem dinheiro você não melhora a educação, sem dinheiro você não melhora a segurança pública. E isso explique a dificuldade do Haddad de se comunicar com o brasileiro, com a massa, dele ter perdido todas as eleições que disputou. Venceu para a Prefeitura de São Paulo, mas foi o único prefeito da história de São Paulo a perder a reeleição no cargo, primeiro turno, tá? Para João Dória, que sequer era político, perdeu para governador de São Paulo mais de uma vez, perdeu para presidente da República, ou seja, a população reprova Fernando Haddad. E uma das possibilidades do porquê dessa repetida reprovação ao petista, talvez seja porque não sabe se comunicar ou se comunica muito mal. Insisto, o COAF, a Receita, na figura do Ministério da Economia, precisam explicar melhor esse monitoramento para quem movimenta 5 mil reais, porque não é uma quantia alta, Rossana. A gente teve, né, Fred, da metade de 2025 para o final, muita fake news sobre essa história aí de movimentação de PIX, de taxação de PIX, quer dizer, mas como o Lucas Saba falou, né, a gente tem que acompanhar essa história porque, de fato, agora os olhos da Receita Federal são mais sensíveis para isso e a gente sabe que cada vez mais com movimentações eletrônicas o dinheiro é cada vez mais rastreável. Com certeza, Rossana. E essa questão do PIX, que foi, né, no início do ano passado, o tema que mobilizou, só com o vídeo do Nicolas lá, mais de 300 milhões de visualizações daquele vídeo, em que ele tratava justamente disso, que o governo federal queria aumentar o monitoramento sobre o PIX, não para taxar a movimentação financeira diretamente do PIX,
mas para monitorar as receitas, rendimentos que a pessoa tem ao longo do tempo para fins de, eventualmente, cobrar um imposto de renda devido sobre aquelas movimentações e aqueles rendimentos. O governo federal, no início do ano passado, negou que quisesse fazer esse monitoramento para fins arrecadatórios. Disse que era uma fake news do Nicolas, que ele estaria induzindo a população a erro, dizendo que eles não taxariam o PIX por si só. Mas o vídeo dele era muito claro, era esse. Falou, olha, o governo pretende, por meio de uma portaria da Receita Federal, aumentar o monitoramento, porque o objetivo com o monitoramento é calcular quanto o indivíduo tem de rendimentos ao longo do ano para fins de cálculo do imposto de renda e comparar quanto a pessoa declarou ter auferido como renda no ano e quanto ela movimentou, e eventual discrepância nessa movimentação levaria a uma autuação por essa declaração a menor do que seria devido. E isso pode ser interpretado e compreendido à luz de toda essa sanha arrecadatória do governo federal. Nós temos um governo que tem aumentado consistentemente os gastos, tanto assim que, tão logo eleito Lula em 2022, ele já se articula para mudar o marco da questão do teto fiscal, do teto de gastos. Era uma PEC, uma emenda constitucional que havia sido aprovada pelo governo Temer, justamente para tentar limitar os gastos públicos no Brasil, gastos que estavam desenfreados, e esses gastos que vêm crescendo desde a década de 90 e colocam o Brasil no rol daqueles países mais gastadores. E se considerar países com o mesmo nível de desenvolvimento como o do Brasil, eles têm uma carga tributária ali gerando em 20% a 22% do PIB. A gente tem uma carga tributária que gira em torno de 32% a 34% do PIB. O reflexo disso que os serviços públicos não são prestados de maneira condizente com essa carga tributária. O que nós vemos ao longo do tempo é uma apropriação do orçamento público por grupos organizados, por grandes corporações. E você vê hoje, segundo pesquisa, há mais de 55 mil servidores públicos no Brasil que recebem acima do teto salarial do funcionalismo público. Então, essas medidas, em vez de o governo federal se debruçar sobre o orçamento público, buscar reduzir despesas, até propiciar a redução da carga tributária, o Brasil, que mesmo com essa reforma tributária, vai ainda ter uma das maiores cargas tributárias do mundo. A intenção, ao se aprovar essa reforma, era que se pudesse aliviar o pagador de impostos para que sobrasse mais dinheiro para cada um dos brasileiros no final do mês. Mas você vê que o governo é um inchaço da máquina estatal, mais de 3 décadas, e é muito fruto da Constituição de 88, que é uma Constituição intervencionista do ponto de vista econômico e que concede uma série de privilégios às corporações estatais, e o reflexo disso é muito claro para o pagador de impostos no Brasil. É justamente em função da Constituição de 88 que nós temos esse agigantamento do Estado ao longo das décadas. E essa nova medida do governo é um ato de desespero, de olha, vamos achar aqui onde que a gente pode tributar mais, condizente com aquela... até com o apelido do Haddad como taxade, porque desde que ele assume o Ministério da Fazenda, você vê, em vez de o governo priorizar o corte de gastos e racionalizar os gastos públicos, não, eles só querem aumentar a arrecadação. O caso mais gritante foi o caso do IOF no ano passado. O IOF, imposto sobre operações financeiras, o governo aumentou o IOF, o Congresso havia inclusive derrubado aquele aumento e o STF ali, numa canetada, salvou o governo, justamente porque naquele momento o aumento do IOF era um aumento inconstitucional. E por quê? Porque o IOF é um imposto regulatório e não um imposto arrecadatório. E o governo deixou muito claro ali, quando ele aumenta o IOF, que eles buscavam justamente aumentar a arrecadação para fazer frente às despesas públicas. Então, é um cenário preocupante, considerando o aumento da dívida pública no país, que se aproxima aí de 80% do PIB. Só para dar um exemplo de como é a situação hoje na Argentina, o Milei, quando ele assume o governo argentino, eles tinham uma dívida pública de quase 150% do PIB. Ele conseguiu reduzir para aproximadamente 75%, quase pela metade. Você vê o esforço hoje do Javier Milei de reduzir o tamanho do Estado
na Argentina e casa, inclusive, com a declaração que tivemos aqui na nossa entrevista com o presidente da ABMAC, José Veloso, dizendo que a exportação de maquinário, o Brasil que tinha os Estados Unidos como o maior mercado de exportação dos nossos maquinários, hoje você teve a Argentina com crescimento no ano passado de 38% no volume das importações argentinas e exportações brasileiras para a Argentina. Então, você vê que a fórmula econômica que funciona no mundo é justamente se enxugar o tamanho do Estado, reduzir e permitir com que a sociedade sobre mais dinheiro no bolso de cada um dos cidadãos para que esses cidadãos possam... Ninguém sabe melhor, né, gastar, né, o seu dinheiro do que a própria pessoa. E você vê o governo brasileiro indo na contramão com essa dívida fiscal, a situação fiscal brasileira preocupante, e muitos economistas apontando que em 2027, mantido o atual nível de gastos públicos, pode faltar dinheiro, inclusive, para pagar o salário do funcionalismo público no país. Então, essa medida de monitoramento do PIX não surpreende e é a medida condizente com a política adotada pelo governo, em especial pelo Fernando Haddad, pelo Lula, né, de aumentar gasto público e buscar fontes para arrecadar mais e fazer frente a esses gastos públicos desenfreados, Rossana. Bom, para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu quero convidar o Rodrigo Marinho, que é advogado, professor e mestre em Direito Constitucional e CEO do Instituto Livre Mercado. Então, para explicar melhor para a gente como que vai funcionar esse monitoramento, doutor Rodrigo, bem-vindo. Primeiro, obrigado. Prazer, Fred. Prazer, Rossana. Prazer estar aqui com vocês. Uma honra e um privilégio estar com vocês aqui hoje. Mas é interessante essa fala, essa perspectiva que o Lucas parece que tinha razão, né? Perdão, o Nicolas parece que tinha razão, né? Ele tinha toda a razão, que ele informou lá atrás, aquilo que ele trouxe lá atrás era de fato verdade. O objetivo do governo federal é fiscalizar a vida das pessoas. Isso ficou claro agora. Não tem nada. E o pior que nesse ponto é controle, porque o nível de arrecadação para essa margem ele é muito baixo. Então não vai resolver o problema arrecadatório governamental isso. O nome disso é puro controle. O objetivo central é aquilo que o Nicolas avisou no vídeo mais visto da história do YouTube, que as pessoas, agora o governo, vai saber tudo aquilo que está sendo feito com o seu dinheiro. O que eu acho um absurdo é que a questão do sigilo bancário foi para o espaço, né? Ninguém mais tem sigilo bancário nesse país. Todo mundo que deveria se presumir inocente hoje se presume culpado. Para fazer uma verificação, não era para o governo, a Receita Federal, ela ter a informação entregue e colocada de todos os brasileiros. Ao contrário, os brasileiros deveriam ter um nível de privacidade maior. Essa coisa de querer controlar todos sem a pessoa estar com qualquer informação infracional ou qualquer processo relacionado a esse tema é coisa de Estado totalitário, que é exatamente o que se vê nessa informação vinda do governo federal, que é aquela mesma lá de trás, é aquela mesma em que o governo quis fazer isso lá atrás e não conseguiu por pressão popular. Lembrando, o governo não chegou a ser derrotado nessa, porque ele recuou e voltou atrás, chegando a fazer uma medida provisória para dizer que não ia taxar o PIX, né? Que era a informação que o próprio Nicolas fala. Desde o início do vídeo dele fala, não, o governo não vai taxar o PIX, não é o objetivo, mas o governo vai passar a fiscalizar você que faz um bico, que faz um bolo, que faz uma venda de um determinado bem, produto ou serviço no Brasil, ele quer taxar. Isso vai pegar principalmente as classes D e E, que é a base eleitoral desse governo, que só faz aumentar impostos dia após dia, como disse o Fred, né? A do IOF, Fred, só para complementar o que você falou, é muito absurda, que na realidade não foi o STF, né? Todo o STF, foi o ministro Alexandre de Moraes, em uma decisão monocrática que até hoje não foi ratificada pelo plenário da Suprema Corte, para variar. Mais uma vez, lembrando que quando o Bolsonaro baixa impostos, o Alexandre de Moraes diz o seguinte, também na decisão dele, monocrática, o governo Bolsonaro está abusando quando ele baixou o IPI, porque ele não pode baixar o IPI dessa forma, porque é um absurdo. O mesmo Alexandre de Moraes, quando se tratou do Lula, disse o contrário do que disse em relação à decisão de baixar tributos, ou seja, para aumentar tributos o presidente tem autorização, para baixar não.
são vergonhosas, as decisões dadas pelo ministro Alexandre de Moraes em vários casos. Nesse caso concreto é teratológica, certo? Até porque é exatamente o contrário daquilo que ele tinha falado no que tange à diminuição de IPI feita no governo Bolsonaro. E lembrando, pela própria regra do Supremo, ele deveria encaminhar para o Pleno do Supremo Tribunal Federal qualquer ratificação ou eventual retificação de decisões monocráticas colocadas, e até hoje ele não fez isso ainda. É um absurdo completo. Isso, óbvio, vai prejudicar o Congresso, com certeza. Já deve ter hoje ou amanhã diversos PDLs, que são projetos de decreto legislativo para derrubar essa medida. Isso provavelmente deve estar acontecendo durante agora essa semana. E na primeira semana de fevereiro, muito provavelmente isso será derrubado por abuso de poder regulatório do Executivo, que é exatamente esse caso concreto, de maneira absurda, perseguindo as pessoas. Repito, coisa de Estado totalitário. Quero registrar aqui o comentário do Cassiano falando para o povo mais imposto e mais monitoramento, para o governo mais benefícios e mais corruptos blindados. Lucas Saba, quer comentar aí ou fazer uma pergunta, então, para o doutor? Vou sim, vou fazer uma pergunta. Rodrigo, sempre um prazer falar com você. Queria que você falasse, até pela posição que você ocupa também, e também como empresário, como que o empresariado vê o governo, mas não o governo no âmbito geral, mas sobretudo na pasta da economia de Fernando Haddad. Cada mês nós recebemos notícias de grandes empresas que deixam o Brasil rumo ao Paraguai, rumo à Argentina. Inclusive teve até um meme falando que o melhor ministro da economia do Paraguai é o Haddad, porque impulsiona a saída das empresas para lá. E, sobretudo, a reforma tributária feita pelo governo Lula e defendida por vários dos governadores que se dizem de direita e que querem herdar o espólio político de Bolsonaro. O IVA, ele começa esse ano bem baixo, ele na casa de até 1%, o imposto de valor agregado, ele vai sendo aumentado de maneira gradativa. Queria que você falasse como que dá para avaliar o Haddad sob a perspectiva do empresariado e essa reforma. Não, o Haddad é uma vergonha completa, né, Lucas? Primeiro, prazer falar contigo novamente, é sempre uma honra e um privilégio te ver, Lucas. Primeiro, todo ponto relacionado ao Haddad, né? Aquela desculpa esfarrapada de achar que o Haddad seria um bom ministro da economia, o que era previsível que seria o que é, um péssimo ministro da economia, uma destruição da economia brasileira, certo? Somente alguém muito iludido, né, como Armínio Fraga, por exemplo, que disse, né, que agora o Lula fará, né, como foi feito em 23, quando o Palocci fez o que deveria ter feito, né? Finalmente alguém fez o óbvio, né? Manter uma política econômica vencedora, lá com o tripé econômico, para fazer isso funcionar. O Haddad fez exatamente o contrário, né? Desconsiderando algo básico em tributação chamado curva de Laffer. Na hora que eu baixo a alíquota, eu tendo a aumentar a arrecadação, por aumentar a base tributária e permitir que haja, por sua vez, uma maior produtividade e, por consequência, um maior aumento de arrecadação. Não, ele fez o contrário, ele aumentou as alíquotas para destruir a economia. Quando você aumenta a alíquota, alguns vão conseguir sobreviver no curto prazo, mas muitos quebrarão, que é exatamente o que está acontecendo. Nesse momento, é engraçado isso, né? O PIB, aspas, né? Bem aspas, porque é muito maquiado, está alto e você tem uma baixa empregabilidade, um baixo nível de desemprego, mas o maior índice de seguro-desemprego da história do país, que está batendo todos os recordes. Olha que contradição que está acontecendo nesse momento. Então, a situação econômica para os empresários, qualquer empresário que você conversar, ele vai dizer que a situação é catastrófica. Estamos também batendo recordes de recuperação judiciais e falências no Brasil. A situação é absolutamente temerária. Mas é interessante, Lucas, porque nesse caso em que você está buscando a tributação de valores pequenos, abaixo de R$5.000, você vai pegar o
o vendedor de brownie, o vendedor de bolo, aquela pessoa que ganha Bolsa Família, mas complementa a sua renda, fazendo um bico, fazendo ali uma troca de lâmpada, um serviço de eletricista, um serviço de encanador, que ali complementa a sua renda, você vai pegar essas pessoas. É isso que o governo quer. Ele está destruindo a própria base eleitoral dele, né, que a maior parte da classe D e E do Brasil, ele está indo em cima dela, né? Já foi nas classes mais altas, já foi na classe média, agora vamos pegar todo mundo aí que está numa situação mais difícil no Brasil, tentando sobreviver. O governo vai começar a perseguir vocês, é exatamente isso que ele quer com essa tributação. De fato, não há tributação do PIX, mas há uma tributação a partir da fiscalização feita dessas pessoas que só estão querendo sobreviver, violando, como eu já disse, o sigilo. Quanto à questão da reforma tributária, que amanhã, por sinal, às 5 da tarde, vai ser sancionado o PLP 108, era o PLP 68 que virou o PL 215, e amanhã nós vamos ter o PLP 108, que vai se tornar outro projeto, uma outra lei complementar. Essa nova lei complementar que será sancionada amanhã, provavelmente com alguns vetos, certo? Que deve acontecer amanhã no CERCO, às 17 horas, vem com vários problemas, né? Você tem uma situação de regimes concomitantes por muito tempo, ser uma situação muito séria de ter apoios, né? Como o Tarcísio apoiou essa triste reforma, com vários problemas, né? E várias dificuldades, repito, como eu já falei em outros momentos contigo, em especial no setor de serviços, que sai da tributação de 2% a 5% de ISS, com a tributação que pode chegar a 30% ou mais de IBS e CBS, e obviamente que é metade da economia do país. Obviamente isso prejudica e muito os trabalhadores de forma geral. Então, é muito temerário aquilo que vai vir, ninguém sabe direito o que vai acontecer, lembrando que esse 1% vai crescendo até 2033, quando os sistemas acontecem concomitantemente e você passa a ter o IBS e CBS lá. Não sei se o governo de direita vai permitir que isso siga normalmente na próxima legislatura. Tenho dúvida se ele vai permitir, tenho dúvida e acho muito provável que o governo de direita, centro-direita, tende a prorrogar a entrada dessa reforma para fazer isso de uma maneira mais tranquila e menos temerária da forma que foi feita. Lembrando que o rito do processo legislativo, em especial na Câmara dos Deputados, foi ridícula, tá? Assim, para quem não sabe, quando o PLP 68 foi apresentado, a PEC e o PLP, eles foram apresentados a toque de caixa, tá? A PEC foi apresentada às 6 da tarde, voltada às 7 da noite, e o PLP foi da mesma forma, né? Para ter uma ideia, foi 6 da tarde, foi publicado, 6h01 começou a discussão. Na sexta-feira foi publicado 7 da noite, 7h02 começou a votação. É uma loucura completa a questão disso. Chegou ao ponto do ex-presidente Arthur Lira dizer, fiquem tranquilos, deputados, a assessoria de vocês vai virar à noite lendo o projeto de lei, certo? Então, assim, temerário todo o processo legislativo, tudo aquilo que aconteceu, e perigoso para o país aquilo que virá. Doutor Rodrigo, nós temos, né, um cenário econômico bem preocupante no Brasil. Queria saber, em relação à reforma tributária especificamente, nós temos, durante, né, todas as discussões envolvendo essa reforma, parece que a classe empresarial foi de alguma maneira enganada, estava anestesiada e foi aprovada sem grandes dificuldades. Esse projeto que terá uma carga aí, o Brasil vai manter uma das cargas maiores tributárias do mundo. Como é que o senhor avalia nessa certa inércia, seja de lideranças da oposição, o senhor lembrou agora do caso do Tarcísio, seja de entidades representativas da classe produtiva no país que passou e não resistiram, não discutiram, não quiseram pelo menos falar, opa, vamos segurar aqui para discutir melhor essa reforma antes, né, de aprová-la a toque de caixa. Porque o senhor avalia o que aconteceu naquele momento que a coisa foi, né, houve esse atropelo? Fred, sendo justo com algumas confederações e federações e associações, e o próprio Instituto Livre Mercado e a Frente Parlamentar do Livre Mercado, nós tentamos, tá? O Lira, o ex-presidente Arthur Lira, é conhecido como Trator Lira aqui em Brasília, né? Foi um tratoraço absurdo. Ele também fez isso na isenção do imposto de renda. Ele também fez a mesma coisa na isenção do imposto de renda, que foi tratorado, né? Tanto é que a direita tentou apresentar emendas num golpe legislativo, ele não permitiu que isso acontecesse. Então, foi muito, muito sério aquilo que foi feito, inclusive em termos de processo legislativo. Acho que tem várias inconstitucionalidades. Eu acho que ninguém acabou questionando isso, porque o Supremo estava muito alinhado com relação ao ponto da reforma, então não deve mudar isso, mas tem um monte de vício em processo legislativo,
para ser questionado, tanto na isenção do imposto de renda, como na questão relacionada à reforma tributária, né? O Supremo, ele às vezes diz que o problema é interna corporis, o que ele vai dizer nesse caso, e às vezes diz que se mete em processo legislativo, depende do interesse do próprio Supremo. Então é bem ridículo em relação a isso. A única confederação que apoiava a reforma tributária publicamente, né, quando você chega em Brasília, tem alguns telões em Brasília, assim que você chega no aeroporto, a única que publicamente apoiava isso era a CNI, era a Confederação Nacional das Indústrias, CNC, CNT, todo o resto era bem contrária, CNF, era bem contrária a essa ideia e trabalhou muito fortemente contra a reforma tributária da forma que foi feita. Ela melhora muito no Senado, tá? A reforma que era horrorosa na Câmara dos Deputados, ela fica razoável, digamos assim, em relação àquilo que foi aprovado no Senado. Mas eu prefiro muito mais a proposta que já estava aprovada na CCJ do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que era uma reforma tributária muito mais bom senso do que a reforma apresentada e apoiada pela Confederação Nacional das Indústrias. Bom, doutor Rodrigo, quero agradecer aí a sua participação com a gente. Obrigada pelo tempo disponível aqui para fazer esses esclarecimentos. Rosana, Fred, Lucas, prazer imenso. Parabéns pelo trabalho da Gazeta do Povo. Sou fã do trabalho de vocês. Contem sempre conosco quando eu puder ajudar. Obrigado demais. Muito obrigada. Bom, vamos deixar um recadinho então para quem também é fã da Gazeta do Povo, mas ainda não fez assinatura. Chegou o momento então de garantir a melhor oferta que você já viu da Gazeta do Povo. Você vai pagar só R$1 por mês durante 6 meses. Tem o QR Code na tela aí para você apontar a câmera do seu celular. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube. É só você acessar gazetadopovo.com.br/R$1 e você vai ter acesso a esse preço super especial aí, só R$1 por mês, então durante 6 meses, para ter acesso a todos os conteúdos do nosso site. Tem muita coisa exclusiva para assinante no site da Gazeta do Povo. E sendo assinante, você também apoia a nossa programação aqui no YouTube, porque a Gazeta não vive de dinheiro público. A Gazeta depende exclusivamente dos assinantes que mantêm esse jornal centenário. Então, toda a nossa grade aqui no YouTube, que começa a partir das 7 horas da manhã, com Lucas Saba e Carla Lima ao vivo aí no Café com a Gazeta, e vai até a noite, porque depois do Sem Rodeios tem também Última Análise ao vivo. Tudo isso só é possível graças aos assinantes da Gazeta do Povo. Então, se você puder, faça a sua parte, aí se torne assinante e apoie o melhor jornal do Brasil. Vamos continuar, então, os assuntos aqui do programa. A gente vai falar agora sobre o presidente Lula, que publicou um vídeo aí um tanto polêmico nas redes sociais. Vamos ver um trechinho, vou pedir para o Danilo soltar aqui. Tá aí, ó, Lula e Janja, então, passeando pela Restinga, né, de Marambaia, aí no Rio de Janeiro. E Lula faz uma piada aí, ó. É a gente perceber mais umidade. Ele fala sobre essa questão da natureza, em especial fala sobre direita e esquerda por causa do encontro das águas aí. E ele pede, então... O que é extraordinário aqui é que vocês vão perceber que tem onda que vem de lá para cá e onda que vem. Essa é uma demonstração extraordinária, sabe? Até para acabar com o preconceito entre esquerda e direita. Aqui, a onda que vem da direita acredita que a onda que vem da esquerda constrói mais. Pode voltar. Então, esse aí o presidente Lula defendendo a redução da polarização. Fred, a plataforma teve até que avisar, porque tinha fotos e imagens do presidente passeando com a Janja, feitas com uso de inteligência artificial, e a plataforma teve que esclarecer, então, porque muitos seguidores não estavam entendendo aquele shape do presidente, né? Mas está aí a imagem mostrando, então, a imagem real, né? Mas vamos falar, então, sobre esse recado do presidente Lula pedindo o fim ou a redução dessa polarização entre direita e esquerda. É uma piada esse vídeo, né? Considerando justamente na semana que ele teve a oportunidade de fazer um gesto para gerar essa pacificação entre esquerda e direita, que seria a sanção do PL da dosimetria. O que ele fez? Ele vetou lá, né, abaixo dos gritos lá de sem anistia, sem anistia. E justamente no momento que ele poderia, né, dar o exemplo, então, já que ele está pregando a união nacional, que ele fizesse isso naquela oportunidade, que foi o momento que se colocou para ele, até do ponto de vista histórico, para não corrigir uma injustiça, mas diminuir um pouco das injustiças praticadas contra os réus do 8 de janeiro. O que ele faz? Ele vai lá,
num ato de revanchismo, e o Lula 3 é o governo do revanchismo, né? Ele que se colocou ali como alternativa eleitoral em 2022, justamente para se vingar, né, dos seus algozes, na visão dele, seja em decorrência da prisão que sofreu no âmbito da Operação Lava Jato, né, e em decorrência de todas essas investigações que expuseram o que foram os governos Lula 1 e 2 e os governos Dilma 1 e 2. Essas corrupções, esses grandes escândalos que nós estamos vendo agora no Brasil, seja INSS, Banco Master, era, né, e são a rotina das administrações do PT. Foram, assim também o caso do Mensalão, do Petrolão, dentre a Operação Sanguessuga, dentre todas aquelas operações realizadas durante os governos do PT. Aí o Lula volta, agora em 2023, justamente, né, com essa retórica da narrativa golpista, e aí quando ele tem a oportunidade de sancionar aquele PL da dosimetria, o que ele faz? Ele vai lá e veta. Obviamente, muito provavelmente o Congresso Nacional vai derrubar esse veto do presidente Lula, mas, para além do discurso, se ele quisesse dar, né, um exemplo concreto de um aceno para a oposição e para os brasileiros que estão sofrendo e sofreram tanto com essas condenações ilegais, ele poderia tê-lo feito. Mas você vê que esse videozinho é mais o Lula, né, querendo... E isso é comum na retórica do Lula, ele querendo posar ali de, eu sou um estadista aqui, olha, e fazendo troça de um assunto que é um assunto sério do país. E você vê, nessa oportunidade que ele teve, ele, né, no momento da ação, e isso que importa na política, bravata todo mundo faz, falar todo mundo pode falar, mas é por meio dos atos que você deve julgar o comportamento dos políticos, e num exemplo concreto que ele poderia ter feito diferente, ele não fez. Então, para mim, é só mais um vídeo dele querendo lacrar nas redes sociais, e fora essa questão, bem lembrado por você, Rossana, da foto editada, como se o Lula fosse, sei lá, o Renato Cariani, ou, né, o Ramon Dino, um exemplo ali do fisiculturismo. Você vê ali claramente uma foto editada querendo também enganar o público, mostrando que ele está numa condição de saúde que a gente sabe que não é essa condição. Ele que se louva até, né, aquelas imagens também dele fazendo academia, né, indo caminhar e correr de manhã com a Janja, mas aí não é fake news, aí eles interpretam como se fosse uma mera brincadeira e não uma tentativa de enganar o público, mas é só o Lula sendo Lula. Lucas Saba, pena que não tem o botão desver, né? Olha só, logo com a Rossana, que é especialista no CrossFit, acharam que ia passar essa IA do Lula, hein, com as costas trincadas ali. Mas falando dessa questão de direita e esquerda, o Lula, ele me parece aquele personagem que é mais ou menos o seguinte, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu digo. É mais ou menos assim. Explico. Ele reclama da polarização, não é necessário ter preconceito. Ok, Lula, então diga um projeto que você sancionou da direita, de algum deputado ou de algum senador, e tiveram vários. Não, ele prefere, ele entende que o projeto é bom, chama os líderes do governo, Zé Guimarães na Câmara, o Jacques Wagner no Senado, fala, copia e cola, troca 2 vírgulas, sabe o famoso copia, mas não faz igual, mas sai exatamente igual, pra gente chamar de nosso, porque aí eu sanciono. Se for do centro, beleza. Agora, se for da oposição, de jeito nenhum. E ele reclama de direita e esquerda, de polarização, nem vou chamar de direita e esquerda, mas vamos falar de polarização. O PT se beneficia dessa polarização desde Fernando Henrique Cardoso. O PT, graças a essa polarização, que o PT chega em todos os segundo turnos. Veja, desde ali de Fernando Henrique, que ele perde 2 vezes, depois, quando ele ganha 2 vezes ali, disputando uma com Serra, outra com Alckmin, aí depois a Dilma com Aécio, aí depois ele volta a disputar com o Bolsonaro, no caso era o Haddad, mas porque ele estava preso, porque senão seria ele. E essa questão de direita e esquerda no país, essa questão da polarização, do Lula, etc., e ele tentando disputar uma reeleição, mostra a dificuldade da esquerda em se oxigenar. O que não acontece na direita, por exemplo. Nós temos, muitas das vezes se fala do Nicolas, que é uma liderança jovem da direita, mas tem várias outras.
jovens da direita, ou até lideranças que nem são tão jovens, mas vamos dizer assim, emergiram recentemente. Por exemplo, o Tarcísio não é um cara velho da política, o próprio Zema não é velho na política, e vários outros. Então, essa dificuldade que a esquerda tem, veja, Lula é o único candidato de qualquer democracia séria, e quando eu falo democracia, eu peço que façam um esforço para pensar em Estados Unidos e ali alguns países membros da União Europeia. Porque às vezes o pessoal tenta comparar com Venezuela, Nicarágua, Cuba, ditaduras africanas, aí não interessa. Eu estou falando de democracias sérias no Ocidente. A gente olha para Estados Unidos e para alguns países membros da União Europeia. Não há nenhum candidato que, como Lula, tenha disputado as eleições desde 1988. Veja, então ele perde 2 vezes Fernando Henrique, ganha 2 vezes, aí depois reelege a Dilma 2 vezes, porque quem viveu a campanha de 2010 sabe, ele escondeu a Dilma, como escondeu a Haddad em 18. Mesmo preso, a campanha era ele. O programa eleitoral era todo nele. O Haddad, a cada 10 palavras que fazia, 9 era Lula. Recentemente ele foi num podcast e falou: eu visitei o Lula preso mais de 50 vezes. Então, e agora disputou de novo 22 e vai disputar de novo. Ou seja, cadê a oxigenação da esquerda? Não há, não existe. Falar que é Guilherme Boulos é piada. E mesmo que fosse ele, ainda seria o único. Enfim, então... E ele não é do PT, tá? Ele é do PSOL. Mas enfim, tem várias questões aí, quando ele fala de direita, de esquerda. Isso me lembra, sabe o quê, Rossana e Fred? Recentemente eu vi uma entrevista do Aécio Neves, que muita gente pode ter achado que esse aí já foi e tal, mas segue lá. E vai tentar alguma coisa grande em Minas Gerais esse ano, em que ele reclamou da polarização do Bolsonaro, do Lula. O Brasil é aquele cara que se aproveita da narrativa para surfar na onda. O PSDB surfou nessa polarização. Depois que o brasileiro descobriu que o PSDB não era de direita, ou era uma direita bem light, e o Bolsonaro veio para mostrar o que era a direita de verdade e escanteou, e o PSDB acabou. Da eleição de 2018 para frente não existe. PSDB perdeu, não disputa mais segundo turno, perdeu o governo de São Paulo, que tinha 40 anos, perdeu as prefeituras de São Paulo, não só da capital, mas interior e litoral, aí a polarização não vale. Então no Brasil é assim, eu adapto a narrativa para me favorecer. Então Lula talvez já esteja pensando nessa eleição para tentar tirar a polarização, etc. Por exemplo, em Minas mesmo, pode ser que ele faça um acordo para não lançar ninguém do PT e para tentar apoiar Rodrigo Pacheco, mas ele vai ter um problema na casa dele, dentro do diretório do PT. Então ele já começa nessa história, não vamos polarizar, não vamos ficar só nessa história Bolsonaro e PT, vamos tentar abrir o leque, etc. De bobo não tem nada, já está pensando no xadrez político em outubro desse ano, Rossana. Tá, então vamos ouvir agora um recadinho do Alexandre Garcia. O presidente Lula vetou o projeto, a lei aprovada no Congresso, da dosimetria. Quais são as chances de o veto do presidente ser derrubado? Estão aqui os números. Esse projeto foi aprovado por 48 a 25 no Senado e por 291 a 148 na Câmara. Vale dizer, o Congresso Nacional, para derrubar um veto, basta, a maioria absoluta significa a metade do total de deputados e senadores, mais um. E, na verdade, esses votos, numa reunião do Congresso, o resultado seria 339 votos pela derrubada do veto em 339 votos no total dos 584 deputados e senadores. Tem voto suficiente para derrubar. Outra coisa, a CPI para investigar o Master, né? Tá cheio de gente enrolada no Master, gente importantíssima enrolada no Master, tanto que é sigilo de todo jeito, sigilo no Banco Central, sigilo no Supremo, sigilo na CPI, até na CPI da Previdência, telefone de Vorcaro é uma caixa de Pandora, se abrir vão sair todos os males do Brasil. Já tem, ontem,
tinha 208 deputados assinando e 37 senadores. Então já tem número suficiente para abrir uma CPI também sobre esse assunto do Vorkar. Uma coisa muito estranha foi aquela conversa ao pé do ouvido, literalmente, no evento esvaziado que Lula inventou para comemorar, para lembrar o 8 de janeiro de 2023, entre o advogado do Lulinha e o diretor da Polícia Federal, gravado por um câmera da SBT. Né? A gente fica pensando se fosse Eduardo Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro que tivesse ido conversar com o chefe da Polícia Federal, hein? Que escândalo. Assim como se fosse Eduardo Bolsonaro, sim, foi sancionado por isso, que ele estava fazendo pressão, coação sobre a justiça. E os contratados, os 40 contratados pelo Master, hein, para fazer campanha contra o Banco Central e a favor do Master. Que tal? Isso não é coação? Né? E mais o ministro do Supremo, que chamou para si um inquérito que estava na primeira instância e impôs sigilo, o outro lá do Tribunal de Contas da União, que foi se meter onde não deveria ter se metido, agora o senador Alessandro Vieira está entrando na PGR, na Procuradoria-Geral da República, saber por que ele cometeu essa inconstitucionalidade que foi contra o Banco Central e a credibilidade do sistema financeiro nacional. Tomara que não fique por aí, né? A CPI agora pode investigar por que tudo isso. Bom, falando um pouquinho de política exterior, vejam só. Lula reagiu a uma postagem de Milei e mandou retirar o Brasil da custódia da Embaixada Argentina, que foi esvaziada por Maduro lá em Caracas, né? E os brasileiros saem. Entra Giorgia Meloni, que vai botar a bandeira tricolor italiana lá a pedido do Milei. Ao mesmo tempo, vejam só, enquanto acontecem essas manifestações no Irã para derrubar a ditadura teocrática dos ayatolás, a tal República Islâmica, né? Os ministros de Relações Exteriores do Irã e do Brasil conversaram sobre o sequestro de Maduro, segundo nota do Irã, uma cooperação próxima para enfrentar políticas unilaterais, isto é, enfrentar Trump. Incrível, né? Dizendo que Maduro foi uma clara violação da Carta da ONU, enquanto isso, a própria presidente da Venezuela está indo para Washington conversar com Trump, já está libertando os presos políticos, ou seja, está confessando que tinha preso político lá. E o Brasil vai por lado, mais ainda por lado do Irã, que está em queda. Já tinha 500 mortos na hora da minha gravação desse comentário. Né? Aquela imagem fabulosa de um, provavelmente, iraniano, né? Que subiu correndo, escalou a fachada da embaixada do Irã em Londres, foi lá em cima, retirou a bandeira dos ayatolás e botou a bandeira da monarquia. Enquanto isso, o herdeiro da coroa, é uma coroa de 2.500 e poucos anos, vem lá da Pérsia, né? O herdeiro mora na Virgínia, pertinho de Washington, e queria conversar com Trump. Trump diz, agora não é conveniente, né? Deixa que o povo decida isso. Mas, enfim, o Brasil, eu não entendo. Mesmo as coisas mais prosaicas, mais claras, é hora de não se meter a se aproximar ainda mais do Irã, agora é que estão se aproximando. O Shah Reza Pahlavi é aquele da Faradiba, da Soraya, que deu... Soraya teve um monte de criança brasileira que nasceu com o nome Soraya por causa da mulher do Shah do Irã. Né? Ele morreu com 60 anos, morreu cedo, morreu no Egito, 65 anos, aliás, 60. Né? E eu lembro de uma foto, ele acendendo o cigarro da Soraya.
E eu não vejo uma feminista brasileira fazendo manifestação em favor da volta dos direitos das mulheres, que na República Islâmica não tem nenhum direito, zero. E tinham todos os direitos no tempo da monarquia de Brasília, Alexandre Garcia. Tá, então essa foi a coluna do Alexandre Garcia, que você também pode ler no nosso site. Então, confere lá, você tem muitos outros destaques, muitos colunistas também na Gazeta do Povo. Tudo isso que você viu aqui, você também pode ler no nosso site.